sejam muito bem-vindos ao podcast Dupont, o podcast da divisão de equipamentos de proteção individual da Dupont. Hoje nós vamos falar sobre o desafio da sustentabilidade. Afinal, a Dupont tem como valor fundamental a proteção das pessoas e também do planeta. Eu sou a Dani Berti, comunicadora, jornalista, e eu estou muito feliz de estar com vocês nesse episódio. E agora vamos às apresentações dos nossos ilustres convidados. Temos 3 especialistas hoje para falar sobre sustentabilidade. O nosso primeiro participante, ele é engenheiro, pai de uma menina de 8 anos, ele é fã de esportes e de um bom churrasco. E está quase há 16 anos na Dupont Brasil, sendo hoje líder da divisão de Water Protection da empresa. Seja muito bem-vindo, Mauro Guerra. Muito obrigado, Dani. Um prazer imenso estar aqui nesse podcast, falar de um assunto tão relevante quanto sustentabilidade. A gente que agradece, no caso, você ter aceito o convite de estar aqui com a gente nesse segundo episódio. Bom, agora, representando as mulheres, a nossa convidada também é engenheira, também está quase há 16 anos na mesma empresa, acaba de ser mamãe e é multilingüe. Ela é gerente de segurança do trabalho e meio ambiente do Instituto Butantan. Seja muito bem-vinda, Vanessa Santana. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para nós do Instituto Butantan, esse tema de sustentabilidade é super relevante. Vai ser muito legal trocar algumas informações, algumas figurinhas com todos vocês aqui. Obrigada. E a gente agradece também mais uma convidada aqui aceitando estar no nosso segundo episódio. E temos mais um convidado aqui. Temos o prazer de recebê-lo. Tem uma carreira de mais de 25 anos e há 10 anos é técnico de segurança do trabalho sênior do Butantan, além de ser um avô coruja e apreciador de vinhos. Obrigada pela presença, Raimundo Oliveira. Obrigado a você, Dani, A gente está participando do podcast e, além de técnico, também sou biólogo e tenho uma pós-graduação também em educação ambiental, que vai ajudar a gente a falar um pouquinho da parte de sustentabilidade. Maravilha, muito conteúdo para quem está agora nos assistindo. E eu já vou começar aqui pelo Mauro. Queria que você explicasse para a gente, Mauro, enfim, para a gente aqui, mas também para quem está nos acompanhando, o que é essa divisão, de Water Protection e como ela se relaciona com a proteção de trabalhadores e qual é a visão dela quanto à sustentabilidade. Legal, Dani. O negócio de Water Protection é o maior negócio da Dupont do Brasil, que engloba todas as ofertas que a gente tem relacionadas à segurança, seja ela a segurança das pessoas, de meio ambiente, de processos. Dentro desse segmento, a gente tem alguns produtos emblemáticos, muito conhecidos, E falando dos principais aqui, a gente tem o Kevlar, que é muito conhecido pela proteção balística, coletes à prova de bala e blindagem automotiva. Temos também o Nomex, que também é bem conhecido pela principal aplicação, que é as roupas dos bombeiros, com uma proteção anti-chama. E temos o Tyvek, que é um material que cada vez fica mais conhecido quando a gente tem algum tipo de problema muito popular, aí que foi o caso da pandemia do Covid, que é aquela roupa que os profissionais utilizavam na linha de frente, um macacão branco com um símbolo azul, que também é uma oferta da Dupont. E aí, fazendo um link com a questão de sustentabilidade, Dani, a gente vê que cada vez mais as empresas, de um modo geral, elas olham para a questão de sustentabilidade como algo necessário em qualquer tomada de decisão. E a Dupont é diferente com relação a isso, Quando a gente fala do Tyvek, por exemplo, a gente tem um material que é um material descartável. E por ser um material descartável, ele tem esse alerta relacionado à sustentabilidade. Mas, obviamente, por ser um material polimérico, a gente consegue dar um destino para esse material. Então, aí a gente tem um exemplo aqui do próprio Instituto Butantan, que a gente fechou uma parceria com eles para oferta desse tipo de proteção desde 2019, e a grande dificuldade era exatamente isso. Naquela ocasião, a gente estava falando de uma substituição de uma vestimenta reutilizável, ou seja, você pode utilizar várias vezes, por uma outra oferta que é descartável. Obviamente, a oferta descartável traria muitos benefícios de proteção para os funcionários, mas traria esse risco ambiental. Como que a gente mitigou isso? Principalmente com uma parceria, olhando que existia esse risco envolvido e como é que a gente poderia fazer para dar um destino correto para esse material. A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas basicamente hoje a gente tem uma proposta junto ao Butantan, que é uma solução que oferece uma segurança maior para os funcionários, sem que traga um impacto ambiental, porque todo o material utilizado ele passa por um processo de reciclagem e tem um destino correto até o final da sua vida.
Excelente. Olha, gente, que projeto bacana, porque quando a gente fala, às vezes, em sustentabilidade, né, parece uma coisa, assim, muito conceitual. Sim. Né? Claro, as empresas têm isso muito presente hoje, cada vez mais vão ter, porém, às vezes parece isso, ok, temos isso em conta, mas não tem nada concreto, e vocês, com certeza, não só pensando na parte realmente de sustentabilidade, mas também, assim, foi gerada uma demanda real, e foi gerada uma solução real. E agora a Vanessa vai contar pra gente qual que é a importância da sustentabilidade numa instituição como o Butantan. O Mauro falou um pouco, claro, do lado da Dupont, e agora a gente quer saber o que o Butantan tem a falar sobre isso, e depois sim a gente vai falar sobre esse projeto, mas calma que a gente daqui a pouco chega. Legal, gente. Bom, o Butantan, né, é uma indústria farmacêutica, produtora de imunobiológicos, é um dos maiores produtores de imunobiológicos hoje do Brasil, inclusive trabalhando nessa questão de parcerias com outras empresas de fora, então exportando o produto. Então, a proteção relacionada aos nossos colaboradores é algo muito relevante para a instituição. Eu, como gestora da área de segurança e meio ambiente, a gente trabalha isso de uma forma muito rigorosa na empresa. E a Dupont veio, né, com essa vestimenta para contribuir com essas questões. E a sustentabilidade, né, assim como uma empresa grande e preocupada com as questões ambientais, ela traz para nós ações relacionadas às questões ambientais. Então, hoje a instituição tem programas relacionados à eficiência energética, reuso de água e reciclagem de alguns resíduos. E aí que vai de encontro com esse projeto, que a gente acabou de conversar agora, que é da destinação desses Tyveks. Então, algumas áreas foram mapeadas na empresa, áreas que utilizam essas vestimentas, e dessas áreas, as áreas que não têm nenhum risco biológico, que não, né, contribuem para contaminar essa vestimenta, esses Tyveks são separados, segregados e são destinados para essa reciclagem. Então a gente tenta trabalhar essa questão da logística reversa, pensando, né, numa economia circular e promovendo essa questão de sustentabilidade na empresa. Isso vai muito de encontro com a própria missão do Instituto Butantan, que está relacionado à questão de cuidado com as pessoas, com a saúde das pessoas, e cuidar das pessoas, né, é inerente também cuidar do meio ambiente. Está tudo muito relacionado às questões de saúde pública. Então, o Butantan tem essa responsabilidade, trabalha em prol disso, e é importante quando a gente encontra parceiros que também têm essa responsabilidade e querem atuar em prol disso. Então, a gente está muito satisfeito com esse projeto especificamente. Maravilha. E é um projeto, no caso, também, né, que tem começo, meio e fim, ou seja, a gente tem uma destinação. Porque às vezes também alguns projetos começam e eles acabam não sendo, assim, muito, ao longo do tempo, assim, fáceis de manter. Mas no caso de vocês, não, né? Não só pelo volume, mas porque realmente desde o início foi projetado esse final, né? Essa destinação. E um ponto legal também é que foi um projeto que nós iniciamos a conversa, né? Surgiu em 2016. Nós passamos 16, 17 alinhando, inclusive com a parte global, como que seria a logística de tudo isso, haja vista que foi o primeiro piloto no Brasil. Então, saímos aí à frente nessas questões junto com a Dupont, e hoje, né, decorrido esses anos, já foram destinados aproximadamente 10 toneladas de resíduos para esse projeto de reciclagem, ou seja, a gente deixou de enviar para um aterro sanitário 10 toneladas de resíduo, o que do ponto de vista ambiental é super relevante, entendendo, né, as questões de aterro, pouco espaço que hoje tem disponível, e até questão de custo mesmo, né, que a sustentabilidade também envolve as questões financeiras. Então, isso é super importante, relevante, e eu acredito que a gente vai continuar com esse projeto. O ano que vem a gente tem boas perspectivas também, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ainda, porque o assunto é grande, né? Você tá vendo, gente? Muito segura conteúdo aí. De valor, exatamente. Eu acho que uma curiosidade que quem tá nos assistindo pode ter é o seguinte, né? A destinação. Então, assim, claro, esses materiais, eles vão, no caso, se transformar em, já que eles não vão pro aterro, que são 10 toneladas, eles vão se transformar em? Hoje, o projeto prevê a destinação disso para reciclagem e beneficiar esse resíduo transformar após o processamento em lona de caminhão e lonas agrícolas. Então, hoje, essa é a nossa forma de trabalhar esse resíduo, né? É óbvio que existem outras oportunidades e que a gente também está pensando e trabalhando nisso.
E a gente já vai falar, só um minutinho que a gente já vai chegar lá. Agora o Raimundo vai participar com a gente, 25 anos, hein, Raimundo, de carreira, muita experiência. Um tempinho, exatamente. Queria que você falasse então agora pra gente quais foram os desafios, no caso, né, e os resultados da implantação das vestimentas de Tyvek no Butantã. A gente falou um pouco, né, o Mauro comentou, a Vanessa também, mas acho que assim é legal também a gente falar, comentar sobre esses desafios. Igual você comentou, né, são desafios. Nesses 10 anos de Butantã, a nossa área era independente, que era só a área de segurança do trabalho, e a área de meio ambiente também era isolada. Depois fundiu as duas áreas, criando-se o SMA, que é segurança e meio ambiente, e começamos todos os trabalhos junto com a Dupont para reduzir os riscos tanto na parte de produção e a parte de segurança também para os colaboradores. Então essa parceria deu muito certo, porque antes a gente tinha, além de não trazer uma segurança eficaz para o colaborador, tínhamos também um consumo elevado, né, das vestimentas. Com a introdução dos Tyvek da Dupont, a gente gerou maior segurança tanto para os riscos biológicos, os riscos químicos e produtos perigosos, trazendo não só para áreas limpas, que são os laboratórios, também para outras áreas, como manutenção e área predial. Então foi um avanço, foi difícil a implantação, mas tivemos aí grandes ganhos, e com as novas plantas que estão surgindo também, acredito e com certeza nós estaremos introduzindo para outros laboratórios. Isso é interessante falar, porque às vezes quem está nos assistindo acha que o Butantã pensa muito justamente, né, na parte, enfim, dos animais, enfim, do estudo desses animais por conta de veneno e vacina, mas assim, gente, o Butantã é gigante, é uma estrutura gigante, por isso que também existe essa preocupação, no caso, né, do Instituto. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa estrutura rapidamente. A nossa estrutura, igual você comentou, Dani, ela começa pelos nossos laboratórios. E o primeiro laboratório, que é o que produz a vacina da gripe, que é o influenza, que nós começamos a implantar. Depois percebemos também que na área da garantia da qualidade e controle de qualidade, o pessoal que fazia as coletas, né, de amostragem de água, para se fazer as vacinas, eles também precisavam de proteção. E justamente onde que nós começamos a aplicar, né, e colocar em uso os Tyvek com outras proteções, como botas, né, os capuz, também da Dupont, que gerou mais segurança e mais garantia, e até também a garantia na parte de coleta, porque o Tyvek ele não desprende partículas para o meio ambiente. Então, gerando tanto segurança para o trabalhador e também, né, assegurando a qualidade para a coleta de amostragem de água. Isso é um exemplo. Outro exemplo, o pessoal da nossa manutenção da área de pintura, que ninguém pensava. Hoje o pessoal da área de pintura usa os Tyvek também, até o Mauro puder comentar um pouquinho depois, porque você, além da pintura, as partículas, né, que estão em suspensão no ar, elas vão ficar o quê? Impregnadas na pele. E já com os Tyvek você cria uma proteção maior para os nossos trabalhadores. Olha, são alguns pontos, tá, Dani? Tá vendo? A curiosidade que a gente, né, é legal falar sobre isso, porque no dia a dia, ou para quem tá fora, na verdade, do Instituto, não tem essa noção realmente de quão grande ele é e quantas pessoas e quantas também situações envolvem essa parte de proteção. Eu acho que é super relevante falar sobre isso, porque como as pessoas de fato conhecem essa parte mais relacionada à pesquisa, cuidado com os animais, zoológico, parque, essa parte industrial, farmacêutica é pouco conhecida. Numa instituição com mais de 3 mil colaboradores, com mais de 200 edificações, metade dessas edificações todas relacionadas às questões industriais, laboratório, quando a gente fala laboratório, mas a gente está pensando numa planta de mais de 1.000 metros quadrados, uma fábrica de produção de vacina contra a influenza, formulação, invase, controle, soros, outras plantas novas que estão por vir, anticorpos monoclonais, dengue, são muitos produtos. E tudo isso, avaliando-se os riscos, a gente entende que a gente vai ter cada vez mais geração, cada vez mais uso de Tyvek e cada vez mais geração do resíduo. Então isso vai de encontro, né, com esse projeto que acaba cobrindo todo esse ciclo. E justamente é um projeto a médio e longo prazo por conta dessa demanda que é infinita, né? Exato. A gente espera que seja, né? Se a gente quer cada vez mais produzir vacina e soros para a população, né? Exatamente. Bom, agora eu volto aqui para o Mauro, pergunto para ele o seguinte: como é que o mercado, né, de segurança e proteção ele pode caminhar, ou ele vai caminhar, né, nos próximos anos, para se tornar ainda mais conectado à preservação ambiental? Eu acho, Dani, que a questão é muito mais relacionada a parcerias, né? Então, a Dupont, como fabricante de matéria-prima e de soluções, como o macacão de Tyvek, ele é o início da cadeia.
Nosso material, ele não significa nada sem o resto da cadeia produtiva, né? Então, quando a gente fala de uma parceria como a do Butantan, um exemplo clássico e claro com relação a isso. Mas, no final das contas, eu acho que tem essa questão de sustentabilidade e impacto social como a linha de frente de qualquer novo desenvolvimento ou qualquer nova parceria. A gente tem outros exemplos também, né, que deixa ainda mais claro essa questão de como a Dupont pensa em sustentabilidade. Uma outra aplicação nova, relativamente nova de Tyvek, são as proteções de pallets, né, que a gente chama internamente de Air Cargo Covers. Então, basicamente, é utilizar o Tyvek para proteger alguns pallets que transportam produtos que têm que se manter a um nível de temperatura baixa. Por que isso tem relação com sustentabilidade? Basicamente, você colocando uma proteção efetiva e que garanta uma temperatura adequada nesses pallets, significa menos consumo de energia. Então, quando a gente olha a sustentabilidade, a gente geralmente pensa em florestas, em preservação das áreas verdes, em reflorestamento, mas sustentabilidade para a Dupont ela é muito mais ampla do que isso, né? A gente olha então em consumo de energia, em aquecimento global, em parcerias com empresas que têm essa dificuldade hoje e que buscam soluções dentro do nosso portfólio para solucionar algo que vai ter um impacto ambiental muito grande. Então, acho que esses dois exemplos eles mostram claramente que a gente pode atuar diretamente em uma reciclagem, a gente pode atuar diretamente em uma aplicação que diminui o consumo de combustível, com isso diminuição de aquecimento global, e todo dia a gente busca esse tipo de parceria desde que estejam diretamente relacionados aos nossos valores, né? E um dos valores da Dupont, assim como do Butantan, é a questão de preservação ambiental. Então, eu acho que isso mostra bem por onde a gente quer ir, quais são as parcerias que a gente busca, qual é o caminho que a Dupont quer seguir, e novas aplicações sempre aparecem e com parcerias fortes o desenvolvimento se torna ainda mais efetivo. Exatamente, e as várias possibilidades, como você comentou, porque às vezes existe também isso, né? Florestas, né? Uma coisa assim meio que um estereótipo, né? Vamos falar justamente sobre sustentabilidade, conceituar e fazer um projeto assim que não tenha, por exemplo, tanta robustez quanto o que vocês têm, né? Que o Butantan tem, e aí ao longo do tempo ele acaba parando, não tem como, no caso, alimentá-lo, e aí, ok. E no caso não, são várias possibilidades, às vezes não tão óbvias também, né? É uma coisa de estudar também os processos e enxergar os gaps nesses processos e onde a sustentabilidade pode ser aplicada. E agora a Vanessa, que continua aqui com a gente, vai contar quais são os planos do Butantan para 2023, né? Se tem alguma área em que vocês pretendem reforçar essas diretrizes de sustentabilidade. Para 2023, o nosso objetivo é continuar atuando dentro dos nossos programas relacionados às questões de sustentabilidade. Então, o nosso relatório de sustentabilidade, que inclusive está disponível na internet, na nossa página, vem trazendo esses objetivos e esses programas. Então, trabalhar mais a questão de eficiência energética, temos muitas plantas novas, então o conceito de sustentabilidade nessas plantas com relação a painéis fotovoltaicos, reuso de água, LED, enfim, a gente já traz isso dentro dos nossos projetos do ponto de vista arquitetônico, construtivo, e também a questão de reuso de água, como a indústria farmacêutica, o nosso maior volume de insumo usado é água, né? Nossa principal matéria-prima. Então, trabalhar essas questões de como promover a redução desse consumo, isso a gente já vem trabalhando em alguns projetos, a gente tem algumas parcerias também para contribuir com isso e continuar, óbvio, com esse programa de reciclagem relacionado a resíduos sólidos com a Dupont. E o nosso principal objetivo nesse projeto em particular é trabalhar as questões sociais, né? A sustentabilidade está totalmente ligada às questões sociais também. Então, o ano de 2023 para o projeto com a Dupont vai ser trabalhado esse viés. Qual foi o impacto social que esse projeto gerou? A gente sabe que dentro dessa cadeia de destinação até a reciclagem, ele segue para uma cooperativa, então temos trabalhadores ali, então que participam dessa logística. Então a gente quer avaliar como tem sido isso para eles, o impacto, os benefícios, e analisar toda essa economia circular e trazer depois aí essas informações para todo mundo. Até como um case, desculpa, só para complementar, de sucesso, que o nosso objetivo é mostrar que é possível ser feito, né, e que outros parceiros aí do mercado também possam fazer. Porque se a gente faz, é possível ser feito, né? É possível replicar, no caso, o modelo. Você falou da página do Butantan, você quer dar o endereço? Claro, mas se colocar Instituto Butantan no Google,
ou vocês vão direto para a página, né? É tranquilo achar, é www.butantan.gov.br. E lá vocês vão encontrar informações sobre o nosso relatório, enfim, e informações até da nossa própria área mesmo. Excelente. Agora, o Raimundo vai falar pra gente. Bom, em termos de segurança e saúde, né, no trabalho, quais são os planos e os desafios do Butantan, agora pensando em curto prazo? A curto prazo, o Butantan vem crescendo muito com novas plantas. Nessas plantas vai ter novos funcionários, nós vamos ter que estar colocando todos os equipamentos com os EPIs adequados, introduzindo os TAV para as áreas que forem necessárias. Aproveitando, agradecer que esse trabalho é feito em conjunto com a equipe de meio ambiente e também com 10 técnicos de segurança do trabalho, que dá todo esse apoio para a gente ter segurança e sustentabilidade. Excelente. Bom, já vou agradecendo a Vanessa, agradecendo o Raimundo pela participação. Queria saber se o Mauro tem alguma palavra final para quem está nos assistindo. Sim. Primeiro também agradecer ao Raimundo, a Vanessa, a você, Dani, por mediar essa discussão, esse podcast. Eu acho que assim, a mensagem é que nós como sociedade, a gente vem evoluindo, né? Quando a gente olha a questão de segurança, comparando com anos 80, anos 90, como a gente tem hoje a consciência muito mais instalada na cabeça das pessoas da importância da segurança como um todo. Isso reflete na qualidade dos equipamentos de proteção, obviamente, mas isso não é diferente também na parte de sustentabilidade. A mesma coisa, né? Antigamente a gente tinha um pensamento de sustentabilidade um pouco mais restrito, focado de repente simplesmente na parte verde. Hoje a gente vê que isso pode abranger muitas áreas diferentes. Então, acho que a gente evoluindo como sociedade, a gente traz um benefício geral, né? Diretamente ligado aos nossos valores. E pensando nisso, o que a Dupont busca é exatamente o que eu comentei anteriormente. Parcerias fortes para que a gente, junto com os nossos valores corporativos, possa fazer um impacto cada vez mais positivo na sociedade. Exatamente. Quem está nos assistindo pode entrar em contato com a Dupont também para sugerir projetos? Sim, com certeza. Né? Porque às vezes são oportunidades que surgem justamente de um bate-papo. A gente agradece então a presença de todos e algo que a gente não falou ao longo desse bate-papo foi que essa parceria, né, de tanto valor gerou um prêmio, né, Vanessa? É verdade, como é que a gente esqueceu disso, né? Tanto trabalho, né? Exatamente. Então, em 2018 nós participamos do Prêmio Dupont. Na ocasião nós falamos desse projeto, mas não demos tanta ênfase na questão ambiental, porque até então a Dupont não tinha essa categoria. Então, nós implementamos o TAIVEC como proteção química e ganhamos em 2018, relacionado à questão de proteção química, mas aí em 2021, a Dupont com a categoria relacionada à sustentabilidade, enfim, disponibiliza essa oportunidade para a gente poder falar sobre isso no prêmio. Aí nós enviamos essas informações todas ao longo desses anos e aí nós fomos vencedores da categoria. Então, para nós foi um prazer poder ter o trabalho reconhecido, mas principalmente para nós foi importante poder mostrar, né, para todo mundo, inclusive que eu sempre falo isso para outras empresas do mercado, o quão é possível fazer algo e que não é tão difícil assim. Basta que você encontre pelo caminho, como foi o caso do Butantan e da Dupont, empresas que tenham os seus valores familiares alinhados, próximos, né? Alinhados. Então, eu acho que isso é super importante. Então, para o próximo ano é o que a gente vai continuar buscando, essas parcerias com esse perfil para que a gente continue se desenvolvendo e dando, né, para as pessoas na parte de segurança e para o meio ambiente o melhor sempre, né? Trabalho de formiga eterno, né? Quem trabalha na área de meio ambiente e segurança sabe. É de formiga e para a eternidade, assim. Mas tem resultados, gente. O negócio sempre tem que começar. Primeiro passo, depois as coisas vão fluir. É isso aí. E quem sabe, né, ano que vem outro prêmio, mas isso a gente ainda não sabe. Vamos aguardar cenas desses próximos. A gente já está trabalhando para isso, né, Raimundo? Certo, Raimundo? Então tá bom. Bom, gente, no episódio de hoje falamos sobre a relação entre segurança do trabalho e a sustentabilidade. Eu conversei com o Mauro Guerra, líder da divisão Water Protection da Dupont, com a Vanessa Santana, que é gerente de segurança do trabalho do Instituto Butantan, e com Raimundo Oliveira, técnico de segurança do trabalho sênior do Butantan. Se você gostou, compartilhe esse episódio e siga-nos no LinkedIn, buscando por Dupont Personal Protection para saber das nossas novidades. E se você quiser ver o nosso videocast, é só acessar o canal do podcast Dupont no YouTube. Então marque a gente, deem likes. Também, por favor, coloque o sininho de notificação, porque nós temos muitos outros episódios que serão gravados ainda e tem muito conteúdo de valor para você que nos assiste. Te espero no próximo episódio. Até lá!